A Toyota acredita que cada boa conversa conta para ir mais além, tal como cada inovação, cada iniciativa e cada serviço. É por isso que hoje a Toyota lhe traz este podcast. Conheça as histórias que inspiram a ir mais além em toyota.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Leonete Botelho, Maria Lopes, São José Almeida, Sónia Sapaz. Bem-vindas. Hoje é dia de fazermos uma análise ao 24º Congresso do PS. Nós estivemos lá todas no fim de semana, em trabalho, e foi uma reunião muito marcada pelos discursos de António Costa, o último, e em especial o segundo de Pedro Nuno Santos. Ele falou no sábado e no domingo. Vou subverter um bocadinho a lógica que costumamos seguir aqui no Poder Público e fazer-vos perguntas iguais a todas sobre este assunto para estimular um pouco o debate sobre o tema. As perguntas são duas. A primeira: qual foi, para cada uma de vós, o momento ou a situação mais surpreendente do Congresso? E a segunda: qual foi o melhor discurso de todos? E, como é óbvio, não é preciso ficarem-se apenas pelo de António Costa e Pedro Nuno. Podem escolher o que quiserem. Leonete, começo por ti. Olha, eu vou falar sobretudo de omissões. A mim surpreendeu-me, e aliás, a Maria Lopes e eu falámos muito sobre isso, a ausência de referência, aliás, ela depois escreveu, a ausência de referência à ambição de ganhar as eleições legislativas por parte de Pedro Nuno Santos, ao contrário do que fizeram praticamente todos os congressistas no Congresso. E como também tinha estado a ter conversas com socialistas, faz sentido, à luz de coisas que também ouvi de outras pessoas, que Pedro Nuno Santos não coloca a fasquia da ambição demasiado alta, até porque ela já existe na opinião pública, e sobretudo não se deixe ficar refém de qualquer fasquia que venha a pôr. Portanto, tu achas que não foi um lapso? Eu não. Achei que foi um lapso. Pois, mas ele poderia ter corrigido o lapso no segundo dia e não fez. E, portanto, isso confirmou-nos que não era um lapso. Ele não se referiu à vitória das legislativas em caso algum. Por acaso fê-lo ontem, à saída do Palácio de Belém, quando disse que queria ganhar as eleições. Mesmo assim, falou em geral nas eleições. E quando naquele dia, no primeiro dia do seu primeiro discurso, foi no sábado, elencou as outras e não as legislativas, eu acho que há uma leitura política, e fazia sentido para mim, nesse sentido, ou seja, ele, aliás, o próprio António Costa já lhe tinha baixado essa fasquia no encontro que tiveram da passagem de testemunho, onde a CEL também esteve em dezembro, basicamente para dizer que ele não tem nenhuma obrigação de ganhar as eleições. Pedro Nuno não está aqui para acabar amanhã, ele está a começar um novo ciclo, a 2 meses de eleições, e portanto é mesmo um novo ciclo, é mesmo uma etapa que ainda tem muito caminho para percorrer e, portanto, apesar das sondagens, eu acho que ele quis pôr um bocadinho de gelo nos pulsos. Aliás, foi o que ele fez em relação a vários assuntos e acho que fez bem. Ele foi o congressista mais cauteloso daquele congresso. Também em relação, por exemplo, às relações com Marcelo Rebelo de Sousa, destacou-se completamente da maioria dos participantes e, portanto, ele teve muito cuidado. E teve cuidado porque ele, de facto, seja qual for o resultado que venha a ter nestas eleições, ele não veio para ser um líder a prazo. Ele quer ser um líder a longo termo. E acho que essa é a questão que poderia ter sido um lapso se tivesse sido corrigida, mas não foi. Ou seja, não é. É uma questão estratégica. A outra, já agora, na linha das omissões, foi a ausência de bandeiras. Só havia uma bandeira, e é aquela bandeira daquele senhor militante muito velhinho que vai para todos os congressos com aquela bandeira antiga do PS. Não houve uma bandeira agitada neste congresso, e isso também é uma inovação. Portanto, falo sobretudo das omissões, que às vezes também não queres dizer nada sobre o melhor discurso, não? Sobre o melhor discurso, também porque não vou falar dos óbvios, que são os mais importantes, digamos assim, politicamente. Vou falar de um que, para mim, foi de facto
um dos melhores e que me diz muito particularmente, foi o de Manel Alegre. E eu acho que Manel Alegre, para já ter aparecido, é em si um facto político nesta altura do campeonato. Com os problemas de saúde que ele tem tido e com a idade que tem tido, ele mostrou uma vitalidade e uma lucidez impressionantes, que aliás são a dele desde sempre, e eu imagino o que pode ser para uma pessoa com a idade dele e com o percurso dele, que lutou pela democracia quase metade não, mas pelo menos o primeiro terço da sua vida, com todas as forças e toda a inspiração, estar agora a assistir a assistir a um momento em que essa democracia pode estar em risco. Ele focou muito nisso. E depois é uma peça de oratória brilhante. Eu não concordo com exatamente tudo o que ele disse, sobretudo em relação ao Presidente da República, à dissolução, não concordo, mas na verdade, em termos de inspiração, de lição de oratória e de lição de valores, que eu acho que todos os políticos atuais deviam ter. Porque não basta dizer umas coisas e não basta agitar umas propostas de medida ou uns PowerPoints, mas sim ir ao fundo das questões e à defesa da democracia. E portanto eu destaco o do Manel Alegre. Maria. Eu queria acrescentar mais uma omissão. Todos estávamos à espera que isto fosse muito o congresso da consagração e também do bom balanço da governação. Mas eu estava à espera que houvesse mais militantes, tendo em conta que o PS, os dirigentes do PS passam a vida a dizer que é um partido onde há liberdade de opinião e etc. Houve apenas 2 militantes que deixaram críticas ao PS. Apesar de haver muito aquela frase de é verdade que temos problemas, António Costa disse, o Pedro Nuno Santos disse, houve muito mais gente a dizer, sim, mas ninguém os apontou. Ninguém os apontou. Ainda que Assis tenha falado também sobre a questão da classe média, mas sei que a São José vai falar sobre isso, mas não houve mais vozes dissonantes, não houve, e isso surpreendeu-me. As pessoas preferem não ir e não falar do que se expor. Mas eu estava à espera que alguém fosse capaz de dizer, de assumir, sim, os nossos problemas são este, ou pelo menos mais gente, para depois dizer, estamos aqui, queremos continuar para os resolver. Atenção, não era a crítica pela crítica, mas era a crítica como trampolim para uma nova governação. Depois, António Costa fez um discurso, um bom discurso, foi um discurso de fecho de ciclo, não é? Mas também acho que ele foi cuidadoso, não deveria ser um discurso de estrondo de soundbites, até porque era o congresso do Pedro Nuno Santos. Mas foi, por acaso, eu acho que foi um discurso de soundbites. Mas durou o congresso inteiro? Não é? Foi ali fechar sexta-feira. Bom, não era um discurso para o futuro, não é? Não era um discurso para lançar ideias, pistas nesse sentido, mas acho que foi um discurso com futuro. Sim, não com futuro, sem dúvida, porque não lança. Eu até acho que lança o seu próprio futuro. Sim, isso é verdade. Nesse aspecto também acho que foi importante. E tinha algumas frases assim chave que funcionam quando repetidas até à exaustão. Nós falámos sobre isso logo naquele dia e também concordo que para mim foi um dos discursos mais importantes, sim. Mais fortes. Sim, mas eu estava a dizer, nós falámos nessas frases, mas depois no Congresso não ecoou, não houve quem os tivesse sucessivamente a citar. António Costa esteve presente em todo o Congresso. Sim. Foi lembrado sempre à exaustão, não é? Elogiado à exaustão, toda a gente começava quase o discurso por fazer essa referência. Agradecido Sim. até à exaustão. O partido e os militantes. O próprio líder o fez. Exato. Depois, Pedro Nuno Santos, o discurso de sábado foi mais virado para o interior, falou das eleições, não é? Com exceção das legislativas, vincou aquela ideia de estamos num novo ciclo, agora é a nossa vez, que depois repetiu no domingo, deixou as críticas à tal recauchutada AD, um termo que houve outros socialistas que entretanto que também o recuperaram, e depois no domingo era um bocadinho o dia do teste, e
o novo líder do PS usou aqui um método para o seu primeiro discurso, que era, nós falámos na altura, que é assim, muito um paper académico com vários capítulos em que começou de uma forma muito abrangente a falar sobre o 25 de Abril, sobre a ideologia do PS, e depois começou a afunilar e nas propostas que deixou e que tinha prometido no dia anterior que ia deixar só nesse discurso de encerramento, deixou, julgo eu, de fora áreas importantes da governação, como as finanças, não é? Não houve ali nenhum... não falou das contas certas. Sobre isso, aliás, tinha dito no dia anterior que nós, atenção, vamos fazer isto, mas não é com ruptura. E não falou da justiça, não falou da defesa, não falou do relacionamento internacional. Ele concentrou-se em deixar algumas medidas sobre a saúde. Médicos, dentistas apenas, já agora. Médicos e dentistas, sim. Falou da educação, mas só sobre professores. E depois na área da segurança social deixou ali a porta aberta a procurar-se outras fontes de financiamento, que isso de facto é fundamental, e concentrou-se muito na questão da economia. Como nós dizíamos nessa altura, é o filho e neto de empresário a falar para e licenciado em Economia. E licenciado em Economia a falar para o mundo empresarial. A dizer que a economia o Estado precisa escolher, não é a economia, o Estado precisa escolher as áreas em que quer apostar e depois dar mais dinheiro a menos setores. E como é que se encontram os setores? O Estado decide, é um facto, mas decide também consoante a vitalidade e aquilo que as empresas conseguirem mostrar que são merecedoras. E os setores que ele considera estratégicos, que não exato. ficou nada claro, não é? Claro. Não, de todo. Só disse, isso aliás ficou ali um bocadinho nublado. E isto é esta aposta na economia, nas empresas e nas empresas merecedoras, isto é um bocadinho ali o centro, não é? Eu até, não sei, agora é uma picardia, mas é uma economia planificada, não é? Uma planificação da economia. Não é propriamente uma Não, economia mas deixa-me só terminar a minha linha de pensamento. É uma planificação da economia em setores estratégicos, deixando o resto muito à iniciativa privada. Ou seja, há aqui uma mescla de socialismo com liberalismo, o que também às vezes me lembra um pouco um país, dois sistemas. Bom, nós ainda não sabemos quais são os... Ainda não sabemos, mas sabemos que eu acho que, desculpa lá, não pode acho ser não muito é mais disso. comunista do que... Não é nada disso. Não, porque tu tens que as vão empresas... ver a moção do Pode Pedro ser em Nuno produção Santos. nacional, não é? Ele Vão pode ir... ver a moção do Pedro Sim. Nuno Santos Anterior, setorial sim. sobre economia de 2018, é o que ele disse agora. Pois. É uma intervenção do Estado mais determinada no apoio a setores de ponta em Portugal. A setores económicos dinâmicos em Portugal. E as empresas têm que se mostrar que E aí, merecem pronto, esse mas apoio. Claro, mas é óbvio que têm que mostrar que É merecem. muita meritocracia. Está bem, mas isso não tem nada de economia planificada, nem de comunismo, nem nada disso. Queres aproveitar para dizer tu... Pronto. Portanto, as perguntas eram O momento, a situação para ti mais surpreendente ou importante e o melhor discurso. Para mim, a situação que eu acho mais importante, mais significativa daquele congresso, foi depois de uma precipitação dos calendários eleitorais do PS perder um líder da forma como perdeu, com um processo, uma investigação criminal, ter uma disputa interna entre dois candidatos, que não foi meiga, não se insultaram, mas não foi meiga, eram dois projetos diferentes, duas atitudes diferentes, pessoais, de liderança e ideias para o país diferentes. Terem conseguido no Congresso, de facto, na preparação do Congresso e no Congresso, terem tido a inteligência, cabe sobretudo a Pedro Nuno Santos como novo líder, de assegurarem a unidade interna e que já se sabe, já escrevi,
que se vai também projetar na constituição das listas eleitorais, e isso eu acho que é o mais relevante. Há um grande ausente deste Congresso, que para mim me continua a doer que este país seja assim, seja qual for o partido, mas no PS isso então foi inacreditável, que se chama União Europeia e Política Internacional. Não houve uma referência a Portugal, Estado-membro da União Europeia. Aliás, até muitos dos investimentos que o Estado português vai dar e dá à economia vêm da União Europeia. Portanto, quer dizer, não houve uma referência à guerra na Ucrânia, não houve uma referência à questão da Palestina e esta nova fase da guerra Israel-Hamas. Isto, para mim, é surpreendente o autismo em relação à política internacional dos partidos portugueses, ou pelo menos dos grandes partidos portugueses, e de um partido com a dimensão do PS, que ainda por cima é governo, que enchem a boca por aí toda a gente, que o Costa vai para o Conselho Europeu, o Costa vai para o espaço, o Costa vai para a Lua, da União Europeia, não é? E naquele congresso, horas e horas e horas de discursos, e não há uma referência à situação internacional, à inserção de Portugal na Europa, à pertença de Portugal à Europa. Isto E é um ano de eleições. A única referência que há é sempre a mesma, que é sobre o aumento da extrema-direita em todo o mundo. Mas isso não é uma questão. Sim. Não é as questões prementes neste momento de política internacional relacionadas com duas guerras. Não okay? é de todo, não é de todo. E não há uma palavra sobre Portugal como Estado-membro da União Europeia. Nem sobre a posição de Portugal no mundo, qual pode ser nada. o seu... A Teresa de Sousa escreveu sobre isso, aliás, logo no rescaldo do Congresso, é verdade. Depois, o discurso para mim mais importante do Congresso foi, sem sombra de dúvidas, o de Francisco Assis. Já pela qualidade e pela forma como o discurso estava construído, ele de facto, aquilo estava muito bem feito, mas pelo que ele alerta. E é evidente que há o risco da extrema-direita, ele chama-lhe mesmo, há uma internacional de extrema-direita hoje em dia, mas ele alerta, o mais importante do discurso são os alertas para a extrema-direita e para o problema que é a democracia colapsar perante a pressão da extrema-direita. Ele responsabiliza os partidos democráticos, e nomeadamente o PS, e aí nisso é uma crítica clara à forma como António Costa governou. Do PS, ele diz mesmo a frase: o PS tem de reconciliar a classe média com o Estado Social. Ou seja, a classe média não pode passar só a vida a pagar impostos e a ter hospitais caqueirados e a ter escolas públicas sem professores, porque um dia a classe média cansa-se de pagar para não receber. Ele não disse isto assim, eu estou a traduzir. Mas é uma grande crítica ao governo que está a cessar funções. Sim, não, claro que eu já disse isso, é uma crítica, não é? Porque de facto, se há coisa que António Costa só começou a fazer no último orçamento, como Fernando Medina decidiu deitar mãos a isso, é baixar impostos para a classe média, com relevância no que é a classe média. Porque mesmo os apoios, eu acho isso bem, porque em situações de crise como a pandemia e a crise inflacionária, as pessoas mais pobres precisam de mais apoio, e portanto acho que Costa fez isso bem feito, mas esqueceu, adiou o problema da classe média. E no dia, como eu estava a dizer, e que Assis disse, no dia em que a classe média se desacreditar da importância do Estado Social, há uma ruptura democrática aí, sim, fortíssima. Porque a base das democracias, hoje em dia, é o Estado Social. Mais ou menos alargado,
mas é o Estado Social, é a existência de serviços públicos que garantam o tratamento igual dos cidadãos. E no momento em que as pessoas que pagam impostos, a classe média, achar que não vale a pena ter Estado Social, aí a extrema-direita avança e avança em força. E nesse sentido, eu acho que o discurso do Francisco Assis foi importantíssimo, até como alerta para o próprio PS. Eu temo é que os dirigentes do PS, que foram agora eleitos e vão ser eleitos, não tenham percebido o que Assis disse. Mas como ele vai fazer parte do secretariado, quem não percebeu, ele vai continuar a explicar. Eu queria só dizer que para mim uma surpresa deste congresso foi a rapidez com que se fez a transição geracional. Eu já fui a outros congressos do PS e havia muito poucas cabeças grisalhas, era uma coisa muito evidente. O salto foi muito rápido, os delegados eram muito jovens, mais jovens do que o habitual, e foi curioso, porque as eleições internas foram feitas em menos de um mês, não é? Sim, mas foi muito rápido. Sónia, outro dia já escrevi sobre isso. Essa transição geracional está a acontecer em todos os partidos. Não, em todos os partidos. Não está a acontecer em todos os partidos. Se tu fores ver a idade de todos os atuais líderes partidários, são todos pós 25 de Abril. Não tudo o que os rodeia, não sinto isso em todos os partidos. Mas nesta direção tu tens, nos delegados notaste foi isso. Delegados. Sim, mas tu na direção tens ainda bastantes falta cabeças com cabelo quem branco. são a Comissão Política e o Secretariado. Sim, a Comissão Política já se sabe bastantes nomes. Já. E tens lá pessoas com todas as idades. E no secretariado, estes secretariados de Costa já tinha gente muito nova. O secretariado é um órgão de aconselhamento do secretário-geral. E, portanto, é o secretário-geral que os nomeia. Portanto, no secretariado vão sentar-se as pessoas que Pedro Nuno Santos convidar. Só para fechar este tema, em relação a Pedro Nuno pôr ou não pôr o gelo nos pulsos, ele bem pode ter tentado, mas nas conversas todas que eu tive no final do congresso, nas pessoas com quem fui falando mesmo antes nos intervalos, o que se criou ali não foi uma dinâmica de ganhar, não foi uma dinâmica de não ganhar. Sim, ele não, mas o partido tinha essa... Ele distinguiu-se nos seus discursos e na sua posição de grande parte dos temas dos congressistas. Sim. Ele foi mas não muito sei cauteloso. Se resultou nesse aspecto. Ele foi muito cauteloso e acho que vai implementar uma linha diferente. Além deste congresso, há também a do Chega, no próximo fim de semana, e curiosamente no último dia do congresso do PS, André Ventura escolheu anunciar a sua recandidatura à liderança do partido, quiçá também é uma novidade estrondosa. Quiçá numa tentativa de tirar palco ou pelo menos tempo de antena ao PS. Na mesma lógica, o PSD, o CDS e o PPM apresentaram formalmente a nova AD, e isso aconteceu horas depois da reunião dos socialistas. E Leonete, o que eu te pergunto é se achas que esta estratégia funcionou, ou seja, se a AD conseguiu de facto roubar espaço mediático ao PS. Eu acho que o PSD fez bem em avançar com a sua formalização da AD horas depois, e também não se encavalitar demasiado após o encerramento do congresso do PS. E o que eu noto aqui de mais importante é se ocupou algum espaço mediático. É difícil rivalizar com a importância que o PS tem hoje em dia no espaço mediático, e se alguém rivaliza é mais o Chega do que o PSD, mas isso não tem a ver com os protagonistas de que estamos a falar, tem a ver com escolhas editoriais. Passando à frente, em relação àquilo que interessa, o PSD, depois de Pedro Nuno Santos fechar o congresso a falar de economia, portanto um socialista a falar da aposta na economia, o PSD faz uma abertura da sua, digamos, campanha eleitoral, a formalização da AD, com um tema social, a saúde, unitemático, monotemático, e a defender o Serviço Nacional de Saúde, e a defender a importância
da boa gestão do Serviço Nacional de Saúde e a criticar as políticas do PS com medidas concretas e, sobretudo, pela voz do ex-bastonário Miguel Guimarães, que já se percebeu que, com certeza, num eventual futuro governo do PSD, será Ministro da Saúde. E, portanto, o que é ligeiramente, deixa-me só alertar para uma coisa, é ligeiramente conflituoso ao nível de interesses um ex-bastonário ser ministro. Ele vai negociar com o órgão. O ex-bastonário já deixou o tempo suficiente a Ordem dos Médicos e se há alguém que conhece bem o setor, é sem dúvida um ex-bastonário da Ordem dos Médicos. Parece-me pior seria se ele viesse de uma empresa, mas isso é outra coisa. Tá bem, mas deixa-me só terminar o meu raciocínio. Aquilo que eu noto nestas duas apostas dos dois maiores partidos é que estão ambos a tentar conquistar o centro. Ambos estão a disputar o mesmo eleitorado. O Pedro Nuno Santos, ao fazer esta aposta na economia, está a piscar o olho aos desiludidos do PSD ou aquele eleitorado flutuante, enquanto que Montenegro e o PSD e a AD estão a piscar o olho àquilo que eles próprios chamam os desiludidos do PS. Venham, porque tem aqui lugar para vocês e nós não vos vamos desiludir. Portanto, sim, são duas peças de campanha eleitoral e, portanto, não sei se serão de facto depois as prioridades de um ou de outro governo, mas são duas peças importantes de campanha eleitoral. Maria, mudo de assunto para aproveitar que tu também tens estado na Assembleia a acompanhar os últimos momentos antes da dissolução, marcada para dia 15. Vai ficar pelo menos uma coisa importante pendurada, há outras. Queres explicar-nos de que se trata e porque é que vai ficar novamente em stand-by? Sim, é o lobby, ou em termos jurídicos, a regulamentação da representação de interesses, que houve aqui uma tentativa de última hora do PS, que já tinha dito que ia deixar essa questão para a próxima legislatura, depois entretanto lembrou-se de levar o assunto a plenário na semana passada, já depois de ter chumbado um diploma do Chega, mas isso já estaria à espera, e é essa corrida. Disseram presente o PSD, já tinha dito o PAN e disse também a IEL, todos com uma estrutura de texto que recuperava um texto de 2021, que também tinha morrido na praia exatamente nas mesmas circunstâncias. Quando caiu o orçamento. Exatamente, na véspera da dissolução da Assembleia da República, e portanto retomou-se o tema com o mesmo texto. Enfim, andaram 2 anos e pouco se andou para a frente e depois chega-se mesmo também aqui à linha da meta. E ontem, na quarta-feira, o PS, que estava a pensar que ia conseguir aprovar um texto na Comissão, foi surpreendido por uma rasteira do PSD que pediu o adiamento. E era um adiamento potestativo, ou seja, é um adiamento obrigatório. Até porque tanto o PSD como a Iniciativa Liberal, que tinham também apresentado agora um projeto de lei, não concordavam que isto fosse legislado agora, um bocadinho a mata-cavalos. E porquê é que isto é importante? Porque num futuro, se calhar um bocadinho distante, mas quando a Operação Influencer se chegar a tribunal, há aqui questões do processo legislativo que têm alguma ligação. E enquanto que hoje não temos essa regulamentação do lobby, da representação de interesses, e não há o registro da pegada legislativa, daqui a uns anos, em princípio, haverá, já que há algum entendimento entre a direita e a esquerda para fazer isso. Não acredito. E eu quero comentar muitos anos, não é? São muitos anos. Então deixa-me só explicar. Nessa altura, quem chegar a julgamento será julgado pela lei mais favorável nessa altura. E se nessa altura já tudo isto for regulamentado ilegal, não é que seja ilegal neste momento, mas não está regulamentado, é bem possível que isto leve a que esse processo dê em quase nada. Pois é, que isto para mim foi uma encenação de última hora, como tu bem lembraste que já não é a primeira vez que acontece. Sempre que a Assembleia está para ser dissolvida, vão lá à gaveta onde enterraram os projetos, recuperá-los para trazer para cima, para depois poderem dizer nós tentámos, mas não nos deixaram. E havia alguma divisão no próprio PS, não é? E desde que eu vim para a Assembleia da República em 2005, que andamos a empurrar com a barriga os projetos de transparência, a Comissão da Transparência foi o que foi, as montagens
tenhas parem sucessivamente de ratinhos de laboratório que não servem absolutamente para nada e portanto é nisto que estamos, não? Isto para mim foi uma peça de teatro mais uma vez. Agora, há aqui uma questão que tu pões importante e que pode ser a única salvação da regulamentação do lobby, que é o processo influencer. Porque, de facto, eu sou uma defensora da legalização, da regulamentação do lobby. Acho que o não existir nenhuma regulamentação permite que tudo se faça e mais alguma coisa. Porque é um buraco negro. Exatamente. E, portanto, até para clarificação do que é que são crimes e o que é que são crimes de prevaricação e o que é que são, onde é que estão os conflitos de interesse para sinalizar, é preciso que se regulamente. Portanto, mas de resto, é influência e tráfico de resto é tudo uma encenação política. Ninguém nunca quis levar este processo a sério. São José, deixo para o fim uma pergunta que pode parecer muito técnica, mas o que me interessa mais é a parte política. Tem a ver com o facto desta semana o Presidente da República ter aprovado a chamada Lei Galamba, que é o simplex urbanístico. E ele quis que se soubesse que introduziu algumas mudanças que supostamente salvaram, entre aspas, a pele ao governo. O que é que tu achas deste papel em que Marcelo se põe agora de salvador de um governo que no qual, na realidade, ele próprio aceitou a demissão? Sim, porque ele não aceitou que a maioria continuasse com outro primeiro-ministro. Podia ter aceitado. dado luz verde a uma solução dessas. Pois o professor Marcelo Rebelo de Sousa continua a ser o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Ou seja, aparece a classificar-se a si mesmo como salvador do governo. É ele que diz, quando eu acho que de facto ele ter tornado público que foi a pedido dele que o governo retirou algumas situações da lei, situações essas que o Ministério Público considera que são ilegais, que são prevaricação da parte do Primeiro-Ministro, que havia atos conducentes de tráfico de influências, etc, 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 que é relacionado com o centro de dados de Sines. O que o Presidente da República faz é vir tornar público, sim senhor, o Ministério Público tinha razão, aquelas coisas estavam mal feitas, aquilo não se faz, e portanto eu é que pus os pontos nos is e obriguei o Governo a não fazer disparate e a alterar uma lei que tinha aprovado em Conselho de Ministros. Portanto, eu acho que isto não salva em nada ao Governo, não ajuda em nada ao Primeiro-Ministro, porque a existência daqueles conteúdos que foram retirados na lei é o cerne da investigação. Portanto, isto que era António Costa está a ser alvo, prova que havia e portanto, ali... se o próprio Presidente da República assume publicamente que aquilo não era correto, está a entalar António Costa claramente, porque então não é já só o Ministério Público que diz que aquilo não era correto. Então era preferível ele não dizer nada? Não, Leonete, não era preferível nada. Ou ter promulgado? Não. Okay. Não estou a dizer que ele tinha que promulgar, não é isso. Ele fez muito bem, se aquilo era mau, tirava, pronto. Agora, o que eu acho que é a questão do aquela salvador, forma do Presidente não é? da República, deste atual Presidente da República, tem de tentar sair sempre ele por cima, não é? Sempre ele do lado que o pão tem manteiga. Ou seja, ele o bonzinho, ele que zela pela pátria, pela seriedade, e que até fez aquilo para salvar o governo. Epá, acho que é estar a dar a si mesmo um protagonismo. Isso é uma maneira de ver as coisas. Outra maneira é, primeiro, e quando ele promulgou, ele não explicou nada sobre o processo anterior. E só ele depois... ele deixou foi uma incógnita no ar, porque ele quando promulgou disse, atenção com que isto é promulgado sem aquela parte eu só queria estranha. Dizer que a forma como a narrativa que a São José montou, de ele querer estar a fazer isto por ele, ou para ser o bonzinho, ou a parte da manteiga. Mas, São José, deixa-me Marcelo Rebelo de Sousa
tenta sempre sair por cima das situações. Marcelo Rebelo de Sousa é Presidente da República e tem que atuar como tal, tem que dar justificações, tem que defender o interesse público. Portanto, eu só estava a dizer que há várias maneiras de olhar para a mesma atitude e não necessariamente com... Há sempre, claro. Pronto, exatamente. Por isso é que ou temos seja, aqui 4 e não uma só. Exatamente, acho que fez bem em explicar porque é que tomou aquela atitude e o que é que estava em causa. Até porque ele estava a ser questionado constantemente quem é que tinha sido a eu iniciativa. não é o estava Presidente da aqui mais República, a na minha tentar perspectiva. picar. Não é o o Primeiro-Ministro. Primeiro-Ministro. Não, o Presidente da República não entala, na minha perspectiva, nem juridicamente o Primeiro-Ministro. Acho que é isso. Essa é a questão-chave. Não, desculpa, depois de saber isto publicamente, as pessoas olham com outros olhos. Então vamos lá ver o que é que António Costa fez mesmo. Porque a ideia que andava no ar é que ele não tinha feito nada. O que António Costa fez foi o exercício de um poder constitucional, que é o seu poder legislativo enquanto Primeiro-Ministro. Portanto, o problema de onde é que vão encontrar a prevaricação é um problema para a Justiça. Agora, aqui, cada um desempenhou a sua função. O Primeiro-Ministro fez aquilo que achava que era melhor para o país, o Presidente da República fez aquilo que achava que era melhor para o país. Então, desculpem, deixem-me acrescentar que eu acho que houve aqui uma argolada do Governo, por uma razão simples. Aquilo foi aprovado em outubro no Conselho de Ministros. A Operação Influencer foi conhecida no dia 7 e aquele diploma deu entrada em Belém no dia 9, 2 dias depois. Mas por que raio é que o Governo mandou aquilo para Belém? Já sabendo. Sim, sem retirar os conteúdos. Já sabendo que havia ali ratoeira. Eu acho que não sabia o que é que estava nas escutas telefónicas. No dia 9 já toda a gente andava a falar sobre não tudo e mais sabia o que é que alguma estava coisa. nas escutas, não sabia da história da Lei Malandra, não sabia daquelas coisas. Bom, mas ok, vamos avançar. Não sabia no seio do Governo o que é que fizeram. Eu era mais a picar a São José por causa dele próprio se ter assumido quase como uma pessoa que limpou ali a face do Governo. Bom, mas avancemos sem demoras para os vossos públicos e notórios, tão curtos quanto possível, porque já vamos longas. Maria. Eu vou fazer um 2 em 1. Que é sobre a presença do Diretor Nacional da PJ na concentração dos jornalistas do Grupo Global Media, com os quais, aliás, eu quero expressar a minha solidariedade. Todos passamos expressamos. Todas. Exatamente, todos passamos. Todos os jornalistas. Todos passamos também já tempos difíceis aqui no público com processo de despedimento coletivo, mas dizia eu que o Diretor Nacional da PJ apareceu na concentração dos jornalistas do DN, JN, TSF, Jogo, numa altura em que estão na rua concentrações da PSP um bocadinho por todo o país e também com o apoio da GNR por causa da diferença de tratamento dessas forças de segurança em relação à Polícia Judiciária, naquele complemento salarial de risco. Em que tem graça. Tem graça, não é? E o próprio Ministro da Administração Interna alegou que o Governo está em gestão e, portanto, não podia dar à PSP isto, mas foi quando já estava em gestão que deu à PJ, mas enfim. São José, avança tu. Pois eu volto ao Dr. António Costa, que ontem fez uma declaração que eu acho interessante. Ele diz o seguinte, numa ação pública sobre digitalização e a dinâmica de transformação do conhecimento vai nos tornar a todos rapidamente desatualizados naquilo que sabemos e, portanto, vamos ter ao longo da vida de regressar mais vezes à escola. É o que me vai acontecer, aliás, brevemente. Eu acho muito curioso o Dr. António Costa ir voltar a estudar. Tenho curiosidade em saber se vai ser na área das novas tecnologias, digitalização. Ao direito não penso que vá regressar, porque ele numa entrevista disse que não ia voltar a advogar, porque a única coisa que poderia fazer era direito de família e que não gosta de direito de família. Pronto, é uma área que não gosta. Portanto, estou com curiosidade em ver qual é a área em que António Costa vai aprofundar os seus conhecimentos. Será sobre relações internacionais? Vamos ver. Direito europeu? Leonete. Olha, eu não posso deixar de voltar ao problema da Global Media. Já aqui expressamos a nossa solidariedade, mas acho que é bem mais fundo do que isso. E volto a citar o meu discurso preferido do Congresso, de Manela Alegre. A ameaça está dentro da própria democracia. A ameaça à democracia está dentro da própria democracia. E aquilo que se está a passar na Global Media reflete uma mentalidade empresarial e uma mentalidade social que são favoráveis ao retrocesso da democracia.
Isto porque, por um lado, as empresas, normalmente quando adquirem ou quando ficam à frente de grupos de comunicação social, não têm como principal objetivo fazer jornalismo, mas sim fazer outro tipo de negócios ou projetos de poder ou projetos empresariais. Isto é uma verdade, com honrosas exceções, e o público é uma delas, claramente. Por outro lado, a mentalidade social de que eu falo é a mentalidade de que a informação não deve ser paga, a informação é gratuita, eu recebo qualquer informação se equivale, eu recebo-a no meu telemóvel, nem preciso de pedir nem de procurar, e confundir informação com jornalismo é confundir ditadura com democracia, porque a questão é precisamente as regras de construção da informação credível, jornalística, que cumpre determinadas regras e é bastante escrutinada, ou comprar como reboçados qualquer conteúdo que nos seja entregue. Nem comprar, não é? É dado. Pois, exato. Não há almoços grátis para fazer boa informação, para fazer jornalismo. Jornalismo não é produção de conteúdos. Jornalismo exige uma construção ética, deontológica, exige formação, exige inteligência, exige trabalho toda a vida, ao longo de toda a vida, e os projetos, portanto, a responsabilidade é de todos. A responsabilidade é de quem adquire a informação como se fosse toda igual, é dos grupos empresariais que não procuram fazer do jornalismo um bem, e também temos que dizer que nós, em geral, jornalistas, às vezes contribuímos para que tudo isto se confunda e tudo isto se equivale. Não se equivale. Informação é diferente de informação jornalística. Jornalismo é uma coisa específica, própria, exigente e muito, muito necessária à democracia. E é com uma ode ao jornalismo que chegamos hoje ao fim de mais um episódio. Obrigada pela sua companhia. Voltamos na quinta-feira, dia 18. Fique bem. O público fica no ouvido.